Me ajuda aí, ó. Presta atenção comigo. Esse aqui é o meu eixo Y, esse aqui é o meu eixo X, beleza? Quais pontinhos eu tenho que marcar? Tenho que marcar as raízes, que é 2 e 4, né? Vamos escrever aqui do ladinho. Primeiro, vou escrever até em azulzinho aqui, ó. Primeiro, raízes. Raiz é quem? É o eixo X, né? 2 e 4. Segundo, vamos marcar aqui o Y, né? O eixo Y, que é o nosso parâmetro C, que é 8. E terceiro, marcar o nosso vértice. Tá certo? Quem é o nosso vértice? 3 menos 1. Então temos que marcar esses carinhas aqui. Tá? Esse 8 aqui, ele é um par ordenado 0, 8, né? E esse 2 e 4 aqui são os pares ordenados 2, 0 e 4, 0, né? Ou seja, está cortando o eixo Y aqui. Tá? Vamos lá, corta no 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, corta aqui, ó. Tá? 2 e 4. 1, aqui é o 2. 3, 4, corta aqui, ó. E 3, 1, tá aqui, ó. Então, é esse pontinho aqui. Então, repara que eu já tenho aqui, ó, a marcação, ó, mais ou menos, ó. Ó. Já sei que o meu gráfico é isso aqui, ó. Passando ali no 8. Vou desenhar ele aqui, ó. Passou aqui, pá, pá, pá. E vai seguindo aqui, ó. Beleza? Então, esse aqui, pessoal, é o esboço do meu gráfico. Aqui, ó, aqui é o ponto 2, aqui é o ponto 4. Aqui é o 3 menos 1, que é o vértice, né? Vou fazer até em vermelho aqui, ó, para você ver legal, ó. 3 menos 1. Aqui é o 8, tá certo? E pimba, né? Aqui, ó, temos aqui, ó. Esse cara aqui é o menos 1, né? Aqui é o 0. O 2. O 4. E aqui é o 3. Beleza? Então, esse aí é o nosso gráfico, é o esboço do nosso gráfico. Repara, uma parábola feliz, tá? Com concavidade para cima. E vamos que vamos. Recapitulando, pessoal, o que a gente precisa? Identificar uma função do segundo grau. Tem o expoente 2 na incógnita x, tá certo? O azinho não pode ser 0, você tem o b e o c, tá certo? Esses exemplos, né, de funções podem ser completas ou incompletas, tá certo? E a gente pode fazer, inclusive, os outros gráficos também, tá certo? Já fiz o primeiro gráfico, vou fazer também os outros dois. Vocês vão ver que os outros dois gráficos a gente já vai fazer muito mais rápido, tá certo? Então, vamos nessa aí para fazer os outros dois gráficos. Vamos pegar aqui, ó, y igual a menos 2x² mais 8. Repare que em alguns momentos eu chamei de f de x, em outros momentos eu chamei de y. Dá no mesmo, né, pessoal? Já falei isso diversas vezes com vocês, tá certo? Então vamos fazer aqui o exemplo 2, vamos fazer o gráfico 2 aqui para vocês, tá certo? Exemplo 2. Repare que não tem essa de fazer gráfico somente com funções completas e etc. Tá? E outra coisa, o fato da função, da equação do segundo grau aqui correspondente ser incompleta, ela traz para a gente alguns benefícios. Por exemplo, essa função aqui, vamos encontrar as raízes dela. Como é que vai ficar a parada aqui? Eu vou pegar aqui, ó, menos 2x² mais 8 e vou igualar a 0. Não é isso? Então, vou passar o 2x² para o outro lado igual a 8. Tá certo? O cara passou para lá. Então, ficou mais 2x² igual a 8. Já escrevi do outro jeito. Então, x² é igual a quem? É igual a 8 sobre 2. Ou seja, x² é igual a 4. O que isso implica para a gente, pessoal? Isso implica para a gente que nós temos aqui automaticamente as raízes. X é igual a mais ou menos 4. Ou seja, quando a função, a equação do segundo grau ela é incompleta, você não precisa resolver por Bhaskara, tá certo? Repara que essa aqui, o nosso A era menos 2, o nosso B é 0
e o nosso C é 8. Ou seja, quando nós temos o B igual a 0, você pode simplesmente isolar o x de um lado, isola a letra de um lado e o número do outro e descobre a raiz diretão, tá certo? Ah, Wagner, mas eu gosto de botar na fórmula de Bhaskara. Tudo bem, você vai encontrar x igual a mais ou menos 4 da mesma maneira, tá certo? Sem problema nenhum. Mas aqui já saiu aqui diretão as nossas raízes, tá? Mais 4 e menos 4. E já saiu também aqui ó, o nosso C igual a 8. O que falta então, Wagner? Falta agora a gente descobrir o nosso vértice, tá certo? E aí, como é que a gente vai descobrir o nosso vértice? O nosso vértice, como eu já falei para vocês, a gente pode descobrir fazendo as formuletas. Qual é a formuleta? Vamos pegar ela aqui, ó. Tá aqui em cima. Aqui, ó. Vamos pegar a formuleta aqui, ó. Mas eu vou ensinar também para vocês agora uma outra maneira de você pegar para descobrir o seu vértice, tá certo? Aqui, ó, o nosso vértice a gente encontra dessa maneira, usando as formuletas. Aqui, pessoal, repare que dá para a gente fazer o nosso x do vértice. Ó, x do vértice menos b, ou seja, 0, dividido por 2a, por vezes 1. Ou seja, nosso x do vértice é 0. Tudo bem? X do vértice é 0. Caramba, e agora, Wagner? Basta fazer o nosso y do vértice. E aí, como é que eu faço o y do vértice? O y do vértice, basta eu pegar esse x igual a 0 e substituir na conta. Como assim, Wagner? Substituindo a sua expressão. Quem é a sua expressão? Não é menos 2x² mais 8? Então, tu vem aqui, você quer descobrir o y do vértice. Menos 2, y é quanto? 0, que é o y do vértice, que é o x do vértice, na verdade, mais 8. Opa, então nosso y do vértice é quanto? 8. Acabou aqui, tá certo? Aí você vira, Wagner, que coisa esquisita. Não tem nada de esquisito. Eu simplesmente peguei o meu valor de x do vértice, tá certo? Que eu já tinha encontrado, substituí, porque o vértice não é um par ordenado x do vértice e y do vértice. Então, o valor do x ele tem um correspondente no y, tá certo? E foi isso que eu fiz. Eu simplesmente peguei, né, o meu valor do x, que eu encontrei 0, substituí e descobri o meu valor do y da mesma maneira, tá? Então, y do vértice é 8. Que pontos são esses aqui? Menos 4, 0. E o outro ponto é 4, 0. Que são as raízes, tá certo? Primeiro são as raízes. Vamos fazer igual a gente fez no outro. Tá certo? As raízes aqui. O segundo, qual foi? Foi o eixo y, né? O eixo y é o C, que no caso é 8. E o terceiro foi o vértice, né? Nosso vértice é 0, 8. Então, vamos lá. Aqui, ó. Vértice, observa uma coisa. Essa função, o A, ele é o quê? Negativo, né? Menos 1. Aqui, observa que o nosso A, ele é negativo, menos 1. Então, essa parábola está assim, ó. Vai ter o vértice aqui em cima, tá certo? E a parábola está desse jeitinho aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos marcar isso aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, menos 4. 1, 2, 3, 4, mais 4. Então, esse cara está aqui, ó. Menos 4 e 4. Corta onde? Corta no 0, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Corta aqui, ó. E o vértice é justamente o ponto 0, 8, tá vendo? Então, que curioso. Olha aqui que interessante. Esse gráfico está aqui, ó. Olha que gráfico legal. Né? Então, o gráfico é mais ou menos esse aqui. Tá certo? Fizemos aí, ó. Ele está apresentado para vocês aí. Tá certo? Então, olha que curioso, né? Aconteceu do nosso gráfico ficar como? Ele ficar aqui aparecendo, né? Aparecendo com o nosso vértice aqui, ó. O vértice é exatamente aonde corta o nosso eixo Y, tá bom? Então esse aí é o nosso segundo gráfico, uma concavidade para baixo, uma concavidade triste, tá certo? E vamos para o terceiro gráfico, beleza? Então vamos para o terceiro gráfico agora, dessa primeira parte da aula. Vamos pegar o terceiro gráfico aqui. x² mais 8x. Né?
Vou até pegar assim já completo. Vou pegar aqui o terceiro gráfico. Olha lá, quem é o A, o B e o C, né? Nosso A, B e C já está marcado aqui para a gente, tá certo? E agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Mesmíssima coisa, vamos encontrar as raízes. E aí eu aproveito para dar um outro bizu para vocês. Ó. Repara aqui que nesse caso o nosso C é zero. Repara que nós não temos termo independente. Quando nós possuímos uma equação do segundo grau para encontrar raiz, onde nós não temos o termo independente, ou seja, quando a função ela é incompleta, o que a gente faz? A gente coloca o x em evidência. Como assim, Wagner? Vou te mostrar. Ó, x² mais 8x igual a zero. Eu vou colocar o x em evidência. X mais 8. E você se pergunta, como assim, Wagner? Repara, x vezes x mais 8. Se eu viesse fazer aqui a multiplicação, fazer o chuveirinho, x vezes x é da quem? X ao quadrado, está aqui. X vezes 8 dá quem? 8x está aqui também. Então, o que eu fiz foi o caminho inverso, tá certo? Coloquei um x aqui em evidência, tá? Para que eu fiz isso, Wagner? Porque, veja só, eu tenho aqui um produto de um número x vezes um outro número que é x mais 8, que dá zero. Para um produto dar zero é porque ou o primeiro número é zero ou o segundo número é zero. Não tem outra possibilidade, né? Daí você já descobriu uma raiz. Uma raiz é zero e a outra é quanto? Isso mesmo, menos 8, né? Só passou o 8 para o outro lado. Aí você pergunta assim, Wagner, é fácil assim encontrar a raiz de uma equação do segundo grau incompleta sem o C? Basta eu colocar o x em evidência? Isso mesmo. A primeira parte vai ser zero e a segunda parte também vai ser zero. Tá bom? E aí você vai cair numa equaçãozinha do primeiro grau para resolver, uma equaçãozinha bem simples, tá? E aí nós descobrimos as duas raízes aqui, 0 e menos 8. Nós sabemos aqui também, falta o que então para a gente fazer o nosso gráfico? Falta só o vértice, né? Por quê? Quais são os nossos 3 passos? Primeiro passo, as raízes. Nós já encontramos. Quais são as raízes? 0 e menos 8. Né? Nosso segundo passo é o C, que nesse caso vale 0. Ou seja, vai passar pela origem. Você já sabe que essa função está sorrindo. Por quê? Porque o A é positivo. Ele é mais 1. Então falta só o terceiro passo, que é o vértice. Né? Então vamos descobrir o vértice. Vamos pegar aqui as condições do vértice para a gente calcular. Condições do vértice. Era menos b sobre 2a. Olha lá, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Então vamos aqui. Quem é o nosso x do vértice? Menos b, que é 8, dividido por 2a, que é 1. Ou seja, menos 8 sobre 2, que dá menos 4. E o nosso y do vértice, Wagner? Menos delta sobre 4a. Só que, poxa, eu já falei para vocês que algumas vezes nós não calculamos delta aqui. Então basta eu pegar esse menos 4 que eu já fiz do x, substituir na equação. Então o y do vértice vai ser quem? Menos 4 ao quadrado mais 8 vezes menos 4. Então nosso y do vértice vai ser 16. 8 vezes menos 4 dá menos 32. Isso dá menos 16. Então nós acabamos de descobrir aqui que o nosso vértice ele é menos 4 menos 16. Tá certo? Muito bem. Esse aqui é o nosso vértice. Menos 4 menos 16. Com esses valores, pessoal, a gente vai lá e vai fazer o nosso gráfico. Tá certo? Vamos marcar as raízes, vamos marcar o nosso vértice, marcar onde corta o eixo Y e voar lá. Ser feliz, né? Vamos fazer um gráfico aqui. Quem são nossas raízes? Raízes 0, 0 e menos 8, 0. Então está do lado esquerdo aqui, né? Vamos pegar aqui, está do lado negativo, ó, x e y. Ou seja, está aqui no 0 e está aqui no menos 8. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Está aqui, ó, menos 8 e 0. A gente sabe que esse gráfico está como? Está sorrindo, está passando lá no menos 16, né? E no menos 4 para o x. Então vamos lá, menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Está aqui no meio.
Olha que coisa interessantíssima, que o nosso vértice, pessoal, não sei se vocês perceberam, ele é sempre entre as raízes, tá vendo? Ó, menos 4 e 4. Vértice do x está no 0. Aqui, ó, 2 e 4. Vértice do x está no 3. Tá certo? É sempre entre as raízes. Beleza? E vai lá no menos 16. Pessoal, aqui o meu desenho, ele vai lá embaixo, tá? Eu vou parar esse desenho por aqui assim, tá? Por uma questão simplesmente de espaço aqui, tá? E vou dizer para vocês que esse ponto que está aqui do meu vértice, tá? Tá fora de escala, mas eu vou dizer para vocês que esse pontinho aqui, ele é o ponto menos 4, menos 16. Ou seja, aqui está o menos 16. Tá legal? Não fiquem chateados, porque é uma mera questão de escala, tá bom? Não tem problema nenhum com isso, tá? Até porque isso é um esboço de gráfico, né, gente? Isso é um esboço de gráfico. Então, a gente pode se dar o luxo de fazer determinadas coisas aqui e dar uma melhoradinha aqui no nosso desenho, tá? É verdade também que não tá nada, minha nossa, de gráfico, né? Mas dá para vocês entenderem aí o que a gente está querendo passar nesse momento, tá certo, pessoal? Esse gráfico vai ficar aqui, tá? Fica aí a minha observação, tá legal? E vamos que vamos, beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.